estilos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe a presidente da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, Mila Costa. Bom dia para a senhora, seja muito bem-vinda aqui. Bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes. É um prazer vir à Rádio Super compartilhar um pouco da experiência da Agência Metropolitana de Belo Horizonte. Pois é, Mila, eu queria que a senhora começasse explicando justamente qual é o trabalho da Agência Metropolitana. Bom, a agência é uma autarquia, hoje vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, depois da reforma administrativa feita pelo atual governador. A missão da agência, como órgão técnico, é promover o desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte, articulando os atores na busca de soluções compartilhadas e solidárias. Então, a ideia é que a agência seja esse espaço de interlocução e de um arranjo de conexão dos municípios da região metropolitana, que são 34, né? E 16 municípios do colar metropolitano. Nesse sentido, eu imagino que o trabalho dos prefeitos seja muito importante para a agência metropolitana. E eu te pergunto, presidente, dá para notar nos municípios a disposição de entender que hoje a gente não vive mais somente no espaço de uma cidade, mas que a gente vive num território metropolitano? E quando eu falo isso é no sentido de que muitas vezes o cidadão, ele mora em Contagem, trabalha em Belo Horizonte, estuda em Betim, ele trafega, ele vai de um lugar para o outro? Sim, sem dúvida. A Constituição Mineira, ela prevê um rol de funções públicas de interesse comum, que envolve transporte intermunicipal, envolve uso do solo metropolitano, o transporte intermunicipal. Então, a ideia da agência é exatamente, com o auxílio dos prefeitos, da sociedade civil e dos outros atores, né, que compõem esse cenário, promover esse arranjo. Os prefeitos, inclusive, nos procuram muito para que a gente possa auxiliar, por exemplo, na elaboração dos planos diretores municipais, que a gente possa criar experiências compartilhadas na gestão de resíduos sólidos. Então, a gente tem assistido uma disposição grande dos municípios da região metropolitana em compor esse interesse, né? Esse interesse metropolitano comum. Como tem sido a interação da Agência Metropolitana de Belo Horizonte com as outras de outros estados? Nós temos uma ótima interlocução. A Agência Metropolitana de Belo Horizonte é um arranjo que existe há 10 anos, nós fazemos aniversário esse ano, né? A agência foi criada em 2009 pela Lei Complementar 107. Vamos fazer a Conferência Metropolitana no final do ano, em novembro, no dia 20, de 2 em 2 anos. E vamos celebrar os 10 anos, né, no âmbito da conferência. E justamente por ser um arranjo bastante arrojado, o Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal, 13.089 de 2015, se inspirou no arranjo belo-horizontino, da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós fomos convidados recentemente para ir a Recife para poder compartilhar a nossa experiência, especialmente na parte de poder de polícia que a agência tem hoje. A Agência Metropolitana de São Paulo, capital, nos procurou também para conhecer a nossa experiência. Nós temos uma parceria com o Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas, temos também com o Centro de Governança Metropolitana do IPEA. A Agência Metropolitana do Vale do Aço é uma grande parceira, então a interlocução é bem intensa e muito proveitosa. Como é que é esse poder de polícia? O poder de polícia da agência, ele tem uma previsão legal na Lei Complementar 107 que a concebeu, e a ideia é que com o poder de polícia a gente consiga fazer uma gestão do uso do solo metropolitana que seja condizente com o interesse metropolitano. Então, nós temos um poder de fiscalização, especialmente numa atuação conjunta com o Ministério Público. A agência hoje emite diretrizes para uso do solo metropolitano, emite anuência prévia para uso do solo metropolitano, e com isso a gente cria, a ideia é que seja amparado no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, né? A senhora falou da conferência, né, que acontece de 2 em 2 anos, e nessas conferências são colocadas em pautas mudanças possíveis para as agências? Sim, na verdade, normalmente a gente estabelece um tema central, que esse ano vai ser cidades inteligentes, justamente pelo fato de a agência compor hoje o sistema de desenvolvimento econômico do Estado.
Nas conferências são eleitos os representantes da sociedade civil para o Conselho Metropolitano. Nós temos um Conselho Metropolitano também previsto em lei, que tem representantes do Poder Executivo, da Assembleia Legislativa, Belo Horizonte, Contagem, Betim, 3 representantes dos demais municípios da região metropolitana e 2 da sociedade civil. Eles são eleitos na conferência e a conferência ela se propõe a debater os temas em pauta, né, que tem maior impacto para a região metropolitana de Belo Horizonte. O tema central vai ser cidades inteligentes, smart cities, porque a nossa ideia de gestão para a agência é criar um fluxo, né, que o sistema de pessoas que integra a região metropolitana, que ele seja estratégico a partir de uma gestão que seja voltada especialmente para os assuntos de mobilidade, de regularização fundiária, que são as oficinas que vão ser realizadas. Ontem mesmo nós fizemos um evento importante com a Emater sobre agricultura urbana, que tem sido um viés de desenvolvimento. Então, é um espaço muito importante de interlocução dos empreendedores, sociedade civil e poder público. A gente está conversando com a Mila Costa, que é a presidente da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Presidente, a senhora falou agora há pouco na questão do transporte e no tema dessa conferência Cidades Inteligentes. Eu imagino que um sistema de transporte integrado na região metropolitana, ele faça parte, talvez, de uma chamada cidade inteligente, nesse contexto até que eu falava agora há pouco, e que é um tema que é muito sensível, que é muito caro até para os nossos ouvintes. Toda vez que a gente fala em transporte, é quase o calcanhar de Aquiles de uma boa parte da população que precisa se deslocar, sobretudo entre uma cidade e outra. E nesse sentido eu pergunto para a senhora, é sonhar muito longe que a gente um dia tenha, de fato, um transporte metropolitano integrado? Eu pergunto por quê. Por exemplo, o cidadão que sai de Contagem e precisa chegar à zona sul de Belo Horizonte, ele precisa geralmente de 2 ônibus. Então ele vai pegar um ônibus de Contagem até o centro de Belo Horizonte, do centro de BH ele pega outro ônibus, por exemplo, ali até o alto da Avenida Rajagabalha. Os sistemas não conversam, os cartões de ônibus são diferentes, o sistema não é um sistema único de transporte. Então por isso que eu pergunto, é sonhar distante ainda que um dia a gente possa fazer tudo isso conversar e entender essa dinâmica do cidadão metropolitano de fato? Os horários não batem também, né? Além Geralmente, disso, né, Thalita? de um ônibus, por exemplo, de quem sai de Betim, precisa chegar ao Vila da Serra, por exemplo, em Nova Lima, precisa, além de tudo, reconciliar o horário, porque às vezes os ônibus dos horários não se complementam. Não, não é sonhar, eu acredito que não. Claro que vai envolver um planejamento tanto metropolitano quanto dos municípios, um planejamento integrado. Já existe hoje uma disposição grande da Secretaria de Infraestrutura nesse sentido, porque a parte de mobilidade e transportes é competência da Secretaria de Infraestrutura, com quem a agência hoje tem uma interlocução muito forte. Já está em elaboração o plano de mobilidade já há alguns anos da região metropolitana, com previsão de término para o próximo ano. Esse plano prevê o transporte integrado, do ponto de vista tanto logístico quanto tarifário. E existe, inclusive, entre as secretarias de infraestrutura e transporte no Brasil, uma instância deliberativa em que se concebe a ideia de uma governança metropolitana para o transporte. Então, a ideia é que a região metropolitana seja um espaço para a gente conseguir fazer essa implementação, sem dúvida. E é fundamental, inclusive porque nesse cenário, no contexto atual, a gente tem hoje o Plano Estadual Ferroviário em elaboração. Então, o tema das ferrovias está em voga, com o apoio forte da Assembleia Legislativa, com a Comissão de Assuntos Ferroviários das Ferrovias. Então, a ideia de conceber um transporte integrado, logístico, tarifário e ainda intermodal, que envolva todas as modalidades, é hoje o que está em debate, tanto na agência quanto na Secretaria de Infraestrutura. A senhora falou que a agência tem sido muito procurada pelos prefeitos também para a criação dos planos diretores, né, da região metropolitana. Queria que a senhora falasse a respeito dessa importância, porque não existe cidade que se desenvolva sem planejar, né? E o plano diretor é justamente isso. Exatamente. O plano diretor é uma ferramenta obrigatória, né, para alguns municípios, a depender dos critérios estabelecidos no Estatuto das Cidades, desde 2001. E nós já fizemos, em parceria, né, com os municípios, a UFMG foi contratada para poder fazer o plano diretor de 11 municípios, isso já aconteceu, a universidade já entregou os planos diretores. Foi feito um chamamento público no final de 2018 para a elaboração de mais 7 planos diretores.
Esse processo está acontecendo e o plano diretor ele é fundamental porque ele é o instrumento de gestão urbana do município. Ele que vai definir as diretrizes, ele que vai definir o zoneamento, ele que vai definir parâmetros possíveis. O plano diretor ele é fundamental. Inclusive, o Ministério Público hoje tem uma orientação, né, para os municípios de não serem aprovados loteamentos, desmembramentos, empreendimentos de modo geral, se o município não tiver um plano diretor. Então, o plano diretor ele é hoje realmente o principal instrumento urbanístico de gestão urbana municipal. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, presidente? Combinado. Políticas metropolitanas. Agência. Cidades sem fronteiras. Região Metropolitana de Belo Horizonte. Transporte público na Grande BH. Conexão, logística e tarifária. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Nossa proposta é para a região metropolitana de Belo Horizonte no sistema econômico atual. Governador Romeu Zema. Perfil liberal. Ministério da Infraestrutura, parceiro ou adversário atualmente? Parceiro. Muito bem, nós conversamos com Mila Costa, ela é presidente da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença, foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu, muito obrigada.